OAB Cascavel Cast no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Prazer conversar com você. Bate-papo qualificado, espaço de ideias, de conversas aqui na OAB Cascavel. E hoje com visitantes muito especiais, com um tema bastante relevante, bastante empolgante, que vocês vão participar conosco, vão entender um pouquinho mais sobre o ânimo deste que vos fala, né? Utilizando já um pouquinho de quem vai falar também conosco aqui. Já vou apresentar ele, Ives Cordeiro, que me disseram que quando manda algum áudio, faz alguma ligação, às vezes se utiliza este que vos fala. É isso? Boas-vindas, Ives. Boas-vindas. Eu realmente tenho alguma dificuldade em lidar com as tecnologias novas, modernas e pós-modernas. Então, na hora de manipular, na hora de falar, eu reconheço, confesso que eu falo alto demais. Meu filho é o primeiro a reclamar, dizendo que tem que pôr longe, porque o pai fala muito alto. Então, é uma questão de costume. Isso aí, Ives Cordeiro, presidente da Comissão de Memorial Histórico. A gente começa com essa energia boa para a gente ter uma conversa bem à vontade, que é essa a intenção. Já quero saudar aqui também a doutora Eneida Tavares de Lima Fitbeck, que é vice-presidente dessa comissão. Boas-vindas, doutora. Tudo bem. Tudo bem. É uma comissão muito interessante, um tema muito relevante, que surgiu de uma ideia. Coisa boa para conversar, Coisa né, boa para doutora? conversar. Surgiu de uma ideia. Essa ideia se transformou numa coisa muito grande, um memorial muito fantástico, Isso aí. né? Graças a o nosso colega que teve durante todos esses anos, né? Toda essa dedicação, Essa dedicação né, em doutora? colher todo esse material e guardar junto com ele, né? Nós já Senão vamos- nós não teríamos nem como começar isso aqui. Nós já vamos entrar um pouquinho mais nisso, mas é justamente Memorial Histórico o grande foco, né, deste episódio. E eu quero aqui também dar as boas-vindas à doutora Nilda Maria de Oliveira Melito, que é secretária da Comissão de Memorial Histórico. Prazer enorme recebê-la aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Muito bem, só pelo WhatsApp, né, doutora? Só no WhatsApp. Excelente, boas-vindas. E aqui também ao meu lado a doutora Clarissa Sgarioni, que é secretária-geral adjunta da OAB Cascavel, representando a diretoria também aqui no podcast. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, boas-vindas a todos os ouvintes, aos colegas que estão aqui hoje. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui na presença de vocês, construindo esse trabalho, participando, ainda que minimamente, né, dessa ocasião, que é relevante, né, para que a gente transpareça e leve ao conhecimento de todas as pessoas tudo que Cascavel criou, né, e vocês com certeza fazem parte dessa história, desse trabalho, e um dia também, Maicon, esse podcast irá para o nosso memorial ali, então me sinto Com bastante certeza. lisonjeada ainda mais por conta disso. Uma Estamos satisfação. construindo a história agora, no Agora presente, é a né? história, a história é agora. É isso mesmo. Então, Memorial Histórico, esse é o tema central, é um tema muito interessante, porque o projeto é realmente maravilhoso, e vamos começar pelo começo, então entendendo como que surgiu essa ideia. Já me disseram que tem uma história de uma pasta, que dessa pasta veio o insight, mas também descobri que Ives era conhecido por acumular papéis. Então eu queria entender, né, como que surgiu realmente a intenção de construir essa maravilha que é o Memorial Histórico da OAB Cascavel. Vou começar me dirigindo ao Ives para que ele comente um pouquinho sobre isso. Eu vim para Cascavel em 1970 e não fiquei aqui. Eu fui morar e fui me estabelecer em Formosa do Oeste, que se instalou como comarca em maio do mesmo ano de 1970. E lá eu levei a minha vida. Ainda era solteiro, não tinha me casado, não tinha filho, estava começando a profissão. Mas, em 74, os primeiros movimentos que estavam sendo feitos pelos colegas aqui de Cascavel era no sentido de que Cascavel precisava de uma subseção, porque nós pertencíamos a outras jurisdições, né? Então Cascavel ficava meio perdida, porque de Cascavel a Curitiba são 500 quilômetros, então a distância atrapalhava mesmo. E já existia Londrina, já existia Maringá, aquelas mais importantes. Essa história, eu me lembro, o tempo que fiquei lá em Formosa do Oeste foram exatamente 10 anos, de 1970 a 1980. Então, nesse período, foi possível que eu me casasse com a minha namorada de tempo de Curitiba, quando morei lá, e 2 filhos,
E até que em 80 eu mudo para Cascavel, porque eu percebia que o meu tempo numa cidade pequena, já há 10 anos, estava se esgotando. Certo. E eu sempre advoguei. Eu queria ser advogado. Quando fiz vestibular, eu não queria fazer concurso para juiz, promotor, policial, delegado, nada disso. Eu queria ser advogado. E eu saí de Curitiba, saí de minha terra natal, Ponta Grossa, e vim aqui para esse oeste. E lá fiquei 10 anos. Nesse período, eu tinha sempre a mania, talvez chame assim, de guardar papéis, guardar documentos, porque eu aprendi nos primeiros tempos da faculdade a teoria geral da prova, que o meu professor dizia, se você não tem prova, você não tem direito. Não engane o seu cliente. Não alimente falsas esperanças. Então, para mim, a caneta era prova, o papel é prova. Quer dizer, uma coisa até às vezes meio exagerada. Mas aí eu comecei a fazer o meu arquivo pessoal, os meus assuntos e a clientela que ia aparecendo. Cada cliente era uma pasta. E ali dentro, eu olhando aquela papelada toda, e eu memorizava. Aquilo que estava no papel vinha para cá. Fazer o cérebro trabalhar, que é uma coisa que eu acho que com essa tal de inteligência artificial, ele vai ficar em desuso. Muitas coisas vão deixar de serem feitas. Eu encarei assim a vida, todos esses anos. Né? Já tenho 79. O ano que vem faço 80. E foi pegando gosto pela história com isso, né? Quando eu vinha para Cascavel, eu me lembro que os colegas aqui, eles me chamavam para assinar manifesto pela criação da subseção de Cascavel. Documentos disso, daquilo e tal. Queriam que eu indicasse nomes de colegas nossos que poderiam participar desse movimento. E chegou um dia, que agora não me lembro exatamente, a subseção de Cascavel foi criada por uma decisão do Conselho da Seccional do Paraná em Curitiba. E depois vieram os anos seguintes, né? Isso em 1974. Os primeiros movimentos, e rapidamente tudo passou. Eu me mudei para cá em 1980 e aqui estou há 43 anos. Para ser exato, 44 agora em janeiro deste 24 que está chegando aí, atravessando a esquina. Então foi guardando e daí a gente conecta essas histórias aqui com as doutoras Nilda e com a doutora Eneida também, né? Agora, essa documentação, que é muito grande, Sim. mas nós tivemos uns eventos aqui na OAB e a doutora Silvia chegou comigo para mim com uma pasta verde, nunca vou esquecer, falou, doutora Eneida, nós precisamos, o doutor Ives trouxe essa documentação, me entregou para que eu desse andamento, me pediu que não era para perder, que era para guardar, que é um arquivo histórico da subseção da cidade, dos advogados. E eu queria que a senhora visse o que nós podemos fazer com isso, um arquivo, ou fotografar e colocar num quadro, o que nós vamos fazer? Bom, dessa pastinha... Essa é a pasta. Essa é a pasta verde. É uma pasta vermelha. Essa vai para um lugar próprio ali no memorial, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pasta? Daí eu fui ler a documentação, né? Que eu gosto de ler também. Eu sou que nem a doutora. Li. Falei, meu Deus, mas eu sozinha não vou dar conta. Falei, lembrei da Nilda. Falei, Nilda é uma pessoa legal, tem disponibilidade para ajudar, é uma pessoa eficiente, simpática, e eu preciso de gente que goste de fazer as coisas, né? Sim. Convidei a doutora Nilda, o doutor Ives, a doutora Nilda, daí convidou quem, Nilda? Tanuri. Doutor Tanuri. Eu convidei a doutora Juliana, e nós fizemos, então... Esse time aí, né? Esse time para resgatar a história de Cascavel. De onde surgiu, como que nós vamos resgatar isso. Daí tivemos a ideia, né, Nilda, de conversar e gravar, fazer uma filmagem com os colegas, os primeiros advogados que ainda estavam vivos, né, e que estão, a maioria, graças a Deus, que pudessem colaborar conosco. E daí foram sendo feitas as gravações, filmamos todos os depoimentos, tivemos histórias fantásticas, e a coisa cresceu de uma maneira que eu vou passar a palavra para a doutora Nilda explicar o que aconteceu. A pasta não é mais só pasta, Não. né?
Não, a Eneida tem um grave problema. Ela viaja, sabe? Ela voa. A pasta já não era mais pasta só. Ela já queria, não, vamos fazer um museu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela, né, Ives? O Ives disse que com essas duas aqui, ele só disse sim, senhora. Sim. Elas são ótimas gestoras, são ótimas administradoras. Eu gosto muito das mulheres que tomam atitudes, que tomam posições. Eu me lembro de minha mãe, o grande exemplo da minha vida, eu me lembro dela fazendo o que ela fazia bem longe do tempo dela, adiante do tempo dela. Então, essa influência também foi forte para mim. E eu aprendi, eu não tive irmãs, não tive filha mulher, mas eu falei assim, eu vou adotar algumas colegas, companheiras, e as mulheres vão deixar essa história de dizer, o sexo fraco. Não, o sexo forte são as mulheres. Os fracos são os marmanjos, que muitos não têm a capacidade ou até a humildade. Esse daí vai ser outro tema de memorial. Vai ser outro Vai ser o memorial das advogadas da história. Das advogadas. Então, doutora Nilda, mas e daí? E aí Mas começaram as gravações. aí nós então. começamos a chamar, pegamos a lista da UAB por ordem de numeração e aí às vezes eu não sabia, né? Escutem, fulano, será que, né? Parou de trabalhar, tá vivo, não tá vivo? Isso foi final de pandemia. Final de pandemia. Além de tudo, Isso. a pandemia ainda ali... com a pandemia. Ali a gente correndo, né? E aí começou, mas olha, tivemos depoimentos maravilhosos que nos emocionaram, sabe? Porque tem colegas que fizeram história, mas já não estão mais conosco. Então, nós trouxemos a pessoa que era sócio deles para falar sobre eles, né? Foi o caso do Dr. Tomé e do irmão do Alcides, né? Trouxemos o Dr. Manuel. Nossa, mas que foi emocionante. A mãe encerrou também. Foi emocionante a entrevista. Também a do Dr. Tolentino, que veio com muita dificuldade, sabe? Então, cada entrevista a gente saía revigorado. Que bacana. Né? Muito bom. E do ponto de vista da subseção, isso é muito valioso, né, doutora Clarissa? É um interesse de você materializar essa história, ter um espaço, né, e realmente fazer com que todas as gerações conheçam a origem, os momentos que foram vividos nessa... É uma luta, né? Que foi daí a diretoria, você né? pode falar como a diretoria, né? Eu acho que a função, assim, da diretoria, nós, dentro da função institucional e como advogados, como pessoas... nós temos que promover de todas as formas, né, os valores sociais, culturais, históricos, reforçar cada vez mais a história da advocacia. Porque assim como o doutor Ives aqui comentou antes, a advocacia, ela sempre foi difícil e ela é difícil, ela tem as suas dificuldades hoje. Então, eu acho que a história, ela nos traz uma lição para que a gente possa se reforçar, se alimentar da história dos outros, para que possamos enfrentar as novas dificuldades também, não repetir os erros do passado, né? E avançarmos naquilo que tem que avançar. Então, dentro disso, a diretoria, quando recebeu esse projeto, né, do memorial, não pensou duas vezes, né? Não, temos que fazer, obviamente. E aliados a isso, a seccional lançou o PROEX, né, que é esse programa de financiamento dos projetos, e de Cascavel, vários projetos foram protocolados, porque é impressionante como os advogados aqui protocolam projetos, né? Como as pessoas têm interesse em produzir, são fazedores de conteúdo e coisas que, de várias vertentes, né? De várias, enfim. E dentro dos projetos que foram apresentados, nós tivemos 3 projetos que foram aprovados no PROEX, aqui de Cascavel, e dentre eles um memorial que, obviamente, não podia passar batido, não tinha como, né? A gente estava muito na expectativa. Então, nós vamos receber esse aporte financeiro da seccional, desses fundos, né? Que eles também recebem das arrecadações de campanha, para que a gente possa promover todo esse trabalho, fazer essa criação de uma forma física, além de todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. E estamos na expectativa aí para 2024 termos a grande inauguração desse espaço aí
E quem sabe no futuro, um dia, não teremos um espaço muito maior, né, para mostrarmos a nossa história, como acontece nos grandes centros, né, do nosso país e fora do mundo também. É importante. É justamente perceber, né, como tiveram desbravadores, Ives, que muitas vezes ali com todas as dificuldades, mas aplicaram a essência da advocacia, né? Eu acho que nesses depoimentos tudo isso ficou muito latente, né? O quanto teve contribuição de muitos para esses avanços que não são só do campo do direito, mas acabam impactando toda a sociedade, né? É por aí. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Cascavel, vindo então de Curitiba, né? Alguém me disse numa daquelas reuniões que eu estava participando, que Cascavel, naquela época, teria mais ou menos uns 200 e tantos colegas inscritos para pertencerem à subseção daqui. 1970. Hoje são 3.600 e alguma coisa, né? Então, vocês vejam a velocidade, a rapidez e a grandiosidade que a OAB de Cascavel foi construindo por força própria ou por ajuda também da seccional. E os advogados que vieram para cá, como eu vim, quantos, centenas, milhares agora, né? Devido também à influência sempre grande do desenvolvimento de uma cidade maior, como é Cascavel hoje, como já foi Maringá, Londrina, Ponta Grossa e outros centros, eu percebia que aquilo que eu fiz saindo de Curitiba para Cascavel e indo lá para Formosa do Oeste, era mesmo o começo, mas era um começo que ia ter um fim logo adiante. E de lá eu vim aqui. E aqui me encontro hoje, olhando com essa ideia, com esse projeto, com as atitudes, as providências, tudo aquilo que a gente já fez para fazer que o projeto ganhe corpo e ganhe significado, né? E eu fico contente, eu fico alegre. Eu me lembro que a minha intuição me dizia que eu ia ficar por aqui. Nos primeiros anos, quando saí de Ponta Grossa e fui estudar em Curitiba, depois de Curitiba, lá 7 ou 8 anos que fiquei, terminando a faculdade, vim para cá. E aqui eu já encontrei aquela efervescência. Eu me lembro dos colegas, como o Disse de Prandi, como o Alcides Pereira, o irmão dele, o Tomé. Eles me ligavam. Naquele tempo estava começando a telefonia interurbana, Telepar, daquela época. Eles ligavam para mim e pediam que eu viesse nas reuniões de Cascavel. E eu vinha. Saía no barro, saía na chuva, saía no sol naquele tempo. Naquela época era a associação, lembra? Primeira entidade. Isso que eu ia perguntar. Como é que eram essas reuniões? Associação dos Advogados de Cascavel. Se reunia no escritório de um colega. E né? ali começava aquela efervescência toda de reunir mais apoio, mais força, mais gente, para transformar aquela entidade em uma outra que se chamou Associação dos Advogados do Oeste do Paraná e, posteriormente, como se fosse um trampolim, a criação da subseção, que foi em 1974, 14 de junho de 1974. Então já então havia esse começou como uma movimento, associação. E numa época... em uma época que havia, o Ives conta até melhor, havia uma restrição de reuniões, uma restrição de opiniões, né, Ives? Quem entregou foi o doutor Manuel, um documento sobre um processo. Um processo. Da época do governo, né, da época dos Período militares. Em que eles foram presos, porque estavam numa reunião. Porque estavam numa reunião. E tem essa associação existe esse processo. Nós conseguimos resgatar o processo. Então, é muito interessante. Então, eles comunicavam por telegrama. Eu acho que tem gente hoje que não sabe o que é o telegrama. Pode ter certeza que tem gente que... Então, nós temos a cópia desse processo. Todinho, de capa a capa. Fora esses documentos, fomos juntando, né, Nilda? Documentos assim... A gente se encantava, né? O gostoso é que a gente viveu aquilo ali, aquela história. Sim, e como era daquele jeito, e como é que esse grupo de advogados formou a associação, e justamente para defender as prerrogativas, né? Sim. Que a gente fala tanto, temos hoje até comissões de prerrogativas,
Mas essa é uma luta que começou com o direito à liberdade de expressão, de reunião, de formar um grupo da categoria, né, Ives? Tanto é que chamavam Ives, que era de outras cidades, chamavam para compor, todo um esforço, né? Para fazer um esforço. Eu me lembro de colegas de Assis Chateaubriand até, que foram chamados de Toledo também. de Toledo, tinha. para que viessem aqui, porque aí então eles queriam que tomasse corpo a iniciativa de criar uma associação e posteriormente chegar na subseção. Então precisava de mais colegas, de mais militantes, de mais que apoiassem, né? Mesmo eles trabalhando, militando em outras cidades. Mas depois foram criando também as mais recentes, as subseções, como Toledo, como Assis Chateaubriand, né? Porque antigamente a gente olhava num raio de 200 quilômetros, você via Cascavel, era o centro para qualquer iniciativa, não só na questão dos advogados, mas em outras atividades da política, da economia, da administração. E aquele ânimo, aquele empenho, isso era muito importante. E eu me lembro, então, a história da pasta verde, que a Eneida menciona. Eu olhava no jornal, eu olhava nas reuniões pequenas que a gente fazia, eu via que, de repente, alguém ia pegar aquele papel e ia jogar fora. Eu pensei, não, eu vou levar para mim. Depois eu vejo o que eu faço com o papel. Aí depois eu descobria, falei, tá aqui, ó. Isso aqui são os primeiros sintomas desse corpo que está se formando, porque os colegas queriam levar a ideia adiante. Então, a história da teoria geral da prova. O senhor não tem direito porque o senhor não tem prova. O senhor tem prova? Não, não tem. Então o senhor não tem direito. Meus professores diziam isso para mim, Larissa. Sim. Impressionante. E o meu professor também, de processo civil. Também. Foi seu filho. Direito material não muda, não. E isso assim, ouvindo, né, me parece que o memorial histórico é para a classe, mas é para a comunidade escolar, é para todo mundo, na Pra verdade, porque é a sociedade, história né? da Na verdade, cidade, só da a região. Nós tivemos 2 prefeitos advogados, né, Nilda? Tivemos um deputado, Sim. que foi o Tolentino, foi deputado, foi prefeito. Acho que o Salazar também. O Marcon Salazar. Foi vice-prefeito, o Vice-prefeito. Salazar foi prefeito. Sim, temos 3. Então você vê que a história da OAB ela se mistura Sim. com a história da cidade. Sim. Então, isso tudo a gente conseguiu ver. Claro que a gente já sabia que os colegas eram advogados, mas você vê como que ela se mistura na sociedade sempre, né? A advocacia é um órgão que está sempre olhando para a sociedade, né? De uma maneira geral, né? E a ideia é abrir, também É oportunizar. abrir, não, isso é... E o mais importante que eu acho de tudo isso é para os jovens. Porque hoje os jovens têm muita facilidade. Apesar de sentirem-se com muita dificuldade de advogar, eles têm hoje uma internet, eles têm biblioteca, se quiserem, eles têm salas, né? Doutora Clarissa, Escritório compartilhado aqui com Sim. todos Tudo os montado, equipamentos né? à disposição. E esses que chegaram não tinham nada. Alguns uma máquina de escrever, outros nem a máquina, nem Como a é que era o sala. barulho da máquina? Vocês lembram? Acho que o Ives lembra, né? é, Como é que era o Eu barulho lembro, da máquina? eu lembro o barulho que eu mesmo fazia no silêncio do meu escritório. Tec, 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 tec. Depois vieram outras Não, mais e sofisticadas. essa história física da evolução da tecnologia, nossa, nós vamos colocar, Mas já né? está toda lá, nós temos tudo já É, separado. a máquina, e depois quando chegou a máquina elétrica, A máquina não! A minha Nós tínhamos IBM, fax, aquela da fax. esfera, a Fax. Olivete Então, que nós temos fazia tudo o carro isso que foi corria para lá e doado. para Quando cá. chegou, Cadeiras de escritório. quando chegou de o madeira corretivo, que, sabe? Então, tem quando muita chegou coisa. o corretivo, A tecla você corretiva. dizia, bom, agora não precisa, você terminar de bater aquela petição, errar a última aqui, você tinha que volta. começar De novo. tudo de novo. Não, agora nós temos Põe o corretivo, podemos corrigir. Então, quando chegou o computador, para mim, foi, bom, agora de agora em diante não precisa mais nada, né? Sim. Um arquivo fantástico, Tem tudo. com corretivo, com tudo. Agora estamos Então, vendo. essa evolução para nós foi em 50 anos, sabe? Então, é muito rápida. E o direito, ele também evolui muito, né? A dinâmica é muito rápida. Sim. Na verdade, o direito é todos os dias, né? A gente está aqui, nesse momento, alguma decisão está sendo tomada que está mudando o rumo de todas as coisas, né? E eu aqui, ouvindo a história deles também, pensando, né?
tentando pensar, imaginar como que eram todas essas reuniões e todas essas conversas. E também essa criação, porque, veja, o doutor Ives comentou ali, 1974, né? A gente depois passou para uma outra Constituição, onde lá a gente tem o reconhecimento da advocacia como essencial, a administração da justiça. Então, olha o combate todo que teve que ser enfrentado para ser chegado nesse momento. Então, acho que Cascavel e todas essas pessoas têm uma relevância histórica não só para a classe, mas para toda a sociedade. Porque a sociedade não vive sem advocacia, né? Sem nós estarmos lutando pelos direitos das pessoas. Então, se a advocacia está também bem amparada, bem resguardada, a sociedade também vai estar melhor. Agora, o pessoal do time aí do memorial, como é que vai ser o memorial? Vai ter parte física, tem coisa que vai ser digitalizada? Tem como dar a gente fala um spoilerzinho, doutora Nilda? Sim. Esse sonho se tornou realidade quando nós pedimos um espaço físico. Nós vamos colocar isso daí, ok. Inicialmente, a gente faria a divulgação em Facebook, né? Nas mídias que a OAB já possuía. Começou com essa ideia. Não, mas a gente podia ter um espaço físico. Aí eu disse para você, né? A Eneida voa alto, né? Ela já começou a ir atrás de máquina, né, Ives? De máquina e pedir para o Ives fax e coisas antigas físicas. O jornal do primeiro divórcio. Isso. Primeiro divórcio? Isso. Primeiro divórcio de Cascavel. Olha só. Que bacana. No jornal. E os colegas também chegavam com as coisas, né? Isso. E aí nós precisávamos de um espaço físico para isso. Foi feito foram feitos 3 projetos, a diretoria aprovou um. E daí nós falamos assim, a gente trata do espaço físico e a diretoria cuida do dinheiro. Como pagar isso, eu não sei. Mas vamos fazer acontecer, né? E foi isso que eles falaram. Nós vamos fazer. É o nosso objetivo de aniversário de 50 anos, é o memorial físico. Então, nós achamos assim melhor mostrar o antigo, mas com a mentalidade do jovem, tecnologia. Então, nós vamos ter um totem, né? De acesso, que ele pode ser alimentado aí com, né? Tudo que a gente fizer, novas nós temos, nós vamos colocando lá. Ou até coisas que não surgiram nesse momento e que depois vão surgindo de outros colegas. Alguém que lembra, meu pai, minha mãe, meu advogado, participou, tinha alguma coisa nesse sentido. Agora, eu fiquei curiosa aqui em relação da época da advocacia, fugindo um pouquinho aqui do que eu mais... Advocacia raiz? Porque quando eu me formei, já existia o recorte OAB, né? Então, já existiam vários sistemas Então, eu recebia a publicação, ia lá no fórum, fazia a carga do processo, levava o processo para o escritório ou tirava... tinha um scanner, já tinha um scannerzinho. Era uma régua. Uma régua. Quando eu vi aquele scanner, eu fiquei maluca. Maravilha. Eu vi uma Aí coisa. eu fico imaginando lá atrás como é que era para o advogado, para a advogada ficar procurando. Essa história do scanner. E leituras do Diário da Justiça. Diário da Justiça. Era um horror. Eu li quantas e quantas vezes. Diário da Justiça, que eu tinha assinatura, vinha pelo correio, recebia no escritório e tal. Tinha o Fórum Informação, que ainda assinamos no nosso escritório. Acho que já somos os últimos. E a gente deu o prazo, né? Nós tínhamos de publicação do diário 3 dias para que esse diário fosse transportado, né? Na estrada de chão de Curitiba para cá. E pudesse circular. E que desse tudo certo. Então, aí que começava a correr o nosso prazo. Né? Era esse 3 dias de trazer o jornal para cá. Sim. Porque os jornais funcionavam desse jeito. Eles eram... fisicamente, né? Todos. E a jurisprudência? Exatamente. E era tudo ali. E você assinava publicações de jurisprudência. Daí veio
os disquetes. Mas agora, Pois imagina os a CDs, dificuldade do advogado começando na profissão, né? Às vezes não tem uma família que está ali, que tem um recurso que pode ajudar. Imagina a dificuldade disso na época, né? Para você conseguir. Porque hoje o celular todo mundo tem. É só você... Você Mas acessa o site, você procura uma jurisprudência, algo você acha as muito, coisas. eu acho que é algo muito importante da nossa época, que vocês, jovens advogados, estão mais limitados, é justamente a pessoalidade. A gente se encontrava. Então, nós nos encontrávamos na mesa da UAB, né, no fórum, e era ali que a gente comentava, estou com uma ação assim, eu tenho uma jurisprudência, eu já fiz. Havia essa troca de informações, além da jurisprudência que a gente assinava e recebia. Então, essa pessoalidade era uma coisa muito boa. Criamos laços, né, Ives? Criamos laços de conhecer o amigo, né? E daí surgiram os revistas dos tribunais, né? As revistas, Era uma advocacia de muita cultura. Isso a gente tem que reconhecer. A gente se via forçado, né? Obrigado Você tinha a você ler tudo tinha que aquilo para conhecer você o processo incorporar o conhecimento. E já Sabia onde raciocinando durante o processo que você estava fazendo. Então, eu acho que essa informação, que hoje existe, ainda as bases são as mesmas, eu acho que falta muita leitura. A leitura é muito importante para o advogado. Não é só a internet, claro que ajuda bastante, não é só o computador, não é a mídia social, mas a leitura física é muito importante, você pegar um livro é muito importante. Eu vejo a dificuldade que eu tenho com o processo digital, vou ser honesta com vocês. Eu também No tenho nosso dificuldade. escritório, nós imprimimos todos os processos digitais. Porque se cair, como já teve, de você ter que protocolar no prazo e cair a internet, porque você vai protocolando por arquivo, um dia eu virei para minha secretária e falei, não, vai lá e protocola pelo fax. Fax? O que é isso, doutora? Onde que tem? O que é isso? O que é fax? O que é fax? Eu falei, aquela peça rolinho. bege que fica ali naquela... Mas como funciona isso aqui? E daí protocolamos ali de imediato. E outro dia, meu irmão também, eu sou de uma família de advogado, ele falou que tinha que fazer uma petição de emenda. Chegou na OAB, lá em Londrina, no fórum, não tinha luz. Ele falou, passa a máquina de escrever, que está guardada lá naquele canto, uma folha de papel, e diz que bateu a petição, foi lá no cartório e já entregou. Então, você vê que a informática, ela te ajuda, mas também você tem que ter o conhecimento daquilo que você vai fazer numa hora de urgência. Porque nós tivemos muito isso, né, Nilda? Como a gente corria, né? Não, e não só você estudar. Hoje, você acessa a jurisprudência naquilo que te interessa. Você vai fazer determinada ação, você procura aquilo ali. É fácil, é rápido, e você não precisa, entre aspas, ler uma porção de coisas para chegar lá. Nós recebíamos revista dos tribunais e líamos inteira. Não importa se você vai usar ou não vai usar, entendeu? Você tinha que ler tudo. E depois você tinha que saber em qual delas estava aquilo que você precisava. Então, o exercício de memória também era muito bom. Era bem mais difícil. Essa aqui só... Quando você falou no scanner, né? Que você chegava e escaneava. Um dia eu fui no fórum, eu vi um advogado, vi que não era de Cascavel, até pela maneira de se vestir, a pasta, né? De repente eu vi ele pedir a carga do processo, abriu o processo, pegou uma régua e foi passando. Eu olhei aquilo, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que milagre que é isso? Como é que faz isso? Cheguei no escritório e falei, olha, nós vamos ter que comprar isso aí, porque você chegava com o scanner, punha no pendrive, colocava no computador, e eu fiquei encantada, descarregava. E não precisava carregar aqueles processos que eram enormes, volumes. Que facilitava, né? Uma grande evolução, Falência, né? principalmente, né? Legal, a gente já vai indo para o fim, temos um tempinho
reduzido, mas acredito que foi muito produtivo para a gente, principalmente, gerar essa vontade de conhecer o memorial que está em construção, de valorizar também, uma valorização da OAB Cascavel a todo o time, né? Vocês três estão aqui, mas representando, né, doutora Clarissa, toda a diretoria equipe, que apoiou, todos né? que participam, estão participando e vão participar, e que a gente realmente finalize celebrando a história, o legado, com um olhar no presente para o futuro. Então, eu queria que todos deixassem uma mensagenzinha final, né? Principalmente vocês três, para essa advocacia iniciante, para os advogados que não são iniciantes, mas que às vezes também ficam com as suas dificuldades e incertezas, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente reforçar isso também na finalização aqui desse bate-papo. Então, eu vou começar pela doutora Clarissa, que está aqui à minha esquerda. Bom, finalizando, então, primeiramente, agradeço por estar aqui, agradeço pelo convite, agradeço por bater esse papo aqui com vocês, que foi muito gostoso. Também aprendi muito nesses poucos minutos que estamos aqui. E para os novos advogados que ainda não integram, né, as comissões ou não participam aqui da OAB, eu deixo o convite para que venham à OAB, que participem não só por razões temáticas da área que cada um atua, mas também diante daquilo que a doutora Eneida falou, porque precisamos nos integrar mais, nos unir mais, trocar ideias, né? Porque não somos máquinas, quer dizer, somos também, né? Mas somos pessoas e precisamos sentir mais, né? A dor do outro e compartilhar as nossas dores, né? Então, a OAB, eu acho que tem esse compromisso, além do institucional. E para o institucional, nós estamos aqui dentro da capacitação, né? Buscando cada vez mais capacitar o advogado, a advogada. Só esse ano a gente fez um levantamento, mais de 4.000 advogados passaram por aqui pela OAB Cascavel, participando de cursos, nós focamos muito nisso e estamos sempre na luta, Maico, daqueles direitos, das prerrogativas, fazendo os nossos manifestos democráticos em favor de toda a sociedade e da advocacia, que é o nosso compromisso, mesmo diante das limitações que temos enquanto subseção, fazendo as nossas provocações, porque sabemos o quanto isso é importante para o momento atual e também na história, né, da advocacia e de toda a sociedade. Então, o nosso desejo é que cada vez mais nós possamos estar unidos e integrados. Obrigado, doutora Clarissa. E agora peço a gentileza da doutora Eneida fazer também as suas considerações e uma mensagem especial. Uma mensagem. A primeira mensagem que eu quero deixar é para o doutor Jurandir, que apoiou na sua diretoria a nossa ideia. Depois o doutor Alex deu continuidade. Então, nós, apesar de tudo, nós devemos ao apoio incondicional de toda a diretoria e de todos que por aqui passaram. E para os advogados novos, que procurem os velhos, os mais experientes, né, que sempre vão encontrar um amparo, trocar uma ideia, né, e tem a subseção também, né, Clarice, Claro. que está aqui, qualquer dificuldade que tenha, né, e que advogar é muito bom. É você conseguir fazer um pouquinho de justiça diante desse mundo tão injusto que nós vivemos, né? Esse é o meu recado. Muito bem, obrigado, doutora. Agora, a doutora Nilda, por favor, sua mensagem final. Muito obrigada pela oportunidade, o apoio das diretorias, que a doutora já falou, foi muito bom, deu ânimo para nós. Teve uma época de eleição que parou-se tudo, né? Eleição da OAB, não se faz nada, para as entrevistas, e então essa ideia agora vai murchar, vai acabar. Não, retomamos, demos continuidade, e eu acho que não para aqui. A história, na verdade, não para aqui, né? É um memorial, é a história dos advogados, né? Não é dos antigos, não é só dos novos, é dos advogados. O advogado de hoje é o antigo de amanhã, né? Muito bem, obrigado, doutora Nilda. E doutor Ives, agora também com a sua mensagem para a advocacia iniciante, mensagem que o doutor gostaria de deixar. Eu penso sempre que o advogado, ele é um combatente solitário no exercício da sua profissão. Eu aprendi isso a vida toda. E muitas vezes, muitos momentos, me senti sozinho,
senti a necessidade de que a classe, cada um no seu escritório, nas suas causas, nos seus clientes, fazer com que aquilo que fica no discurso, aquilo que fica na ideia, seja transferido, seja transposto para o real, o concreto, o dia a dia. O direito é uma coisa que tem que ter existência corpórea. A justiça não é só um discurso, um laudo. Não. O Brasil, no estágio em que se encontra, a nossa entidade, e eu sou testemunha disso, sofreu muito nos tempos da ditadura, porque nós não conseguíamos um simples habeas corpus, doutor, não conseguia impetrar, porque o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, não permitia que isso fosse feito. A ordem jurídica não existia. Ela existe hoje, mas naquele tempo, por alguns anos, ficou interrompida, ficou impedida, ficou censurada. Então, as gerações de hoje, os advogados e advogadas novas, eu incentivo eles que participem da sua entidade, porque eu escuto às vezes colegas se queixarem para mim, mas Ives, a OAB não faz nada para mim, por que eu tenho que pagar a anuidade? Eles que me perdoem, quem me disse isso que me perdoe, mas isso não se pode dizer. A OAB sempre existiu, ela tem 90 anos no Brasil todo, depois dos anos de 1930, quando foi criada. E ela sofreu muito, ela combateu muito, ela fez muito pelo povo brasileiro e muitos milhões foram beneficiados por esse fazer. O que ficou faltando agora é essa consciência de que isso tem que continuar. A ordem não somos só nós, a ordem é o povo brasileiro que precisa do advogado. E para construir uma ordem democrática, para constituir aquilo que é uma sociedade saudável, sadia, precisa das instituições funcionando. E o advogado é esse combatente. Ele precisa se sentir mais apoiado, mais acompanhado. E eu me senti, eu sozinho, a minha experiência, eu sempre via isso e dizia, não, mas isso não pode ser para todos. Aquela solidão, você não ter a quem recorrer. Quantas vezes liguei para Curitiba pedindo apoio para amigos, meus colegas, questões no Tribunal de Justiça. Eu me sentia impotente, eu não conseguia chegar no tribunal para fazer uma sustentação oral e eu não sabia fazer. Eu tinha ideia, eu tinha plano, eu tinha... enfim, mas eu não conseguia, diante daquela majestade toda, eu me sentia solitário. Porque o advogado combatia sozinho os seus combates, chorava sozinho as suas lágrimas e, de vez em quando, comemorava alguma vitória que ele conseguisse. Isso precisa entrar na consciência, no coração e na mente dos jovens. Porque senão a profissão vai chegar um dia que acaba desaparecendo ou vai diminuir de importância. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A minha mensagem, desculpe se eu até falei demais, mas é esse ponto que eu considero o mais essencial. Para que serve a OAB? Eu digo para os colegas, leiam o estatuto, estudem a história dos 90 anos, o que a OAB já fez e que antes dela que não existia e que hoje está existindo, graças aos advogados, os guerreiros solitários. Combate sozinho, mas dormem sozinhos e a hora que é para comemorar, acabam comemorando sozinhos também. Vamos acabar com essa solidão e fazer uma consciência coletiva em defesa da classe e em defesa da sociedade. Obrigado. Belíssimas palavras eu acho de que todos. nós temos isso. Eu acho que nós temos isso. Mas posso só dar Claro, por favor, por Nossa, favor. Mas então, o que eu quero doutora é Clarissa quer chegar falar. para os jovens. Eu quero... Agora Está você corta. instigando, né? Agora você Ives? corta Está tudo e a gente instigando. Está continua. instigando. Não, só antes de encerrar, faltou deixar um recadinho Claro. aqui no nosso podcast, que nós temos também uma comissão aqui criada, que é a comissão também dos 50 anos, né? Que no ano de 2024 será feita uma festa aqui em Cascavel, né? Em celebração à advocacia. Então, vai ser no dia 8 de junho, né? Nós iremos fazer uma divulgação prévia a respeito dessa festa, vai ser lá no Clube Tuiuti, esse espaço já está cedido para nós. E em breve eu espero que seja marcado mais um podcast aqui para a gente contar um pouquinho também dessa festa, chamar as pessoas a participarem. E é um momento de comemoração, doutor Ives, um momento em que nós não estaremos sozinhos, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Que bom. Muito obrigada. Fico contente de ouvir. Muito bem. E assim a gente vai concluindo esse podcast, agradecendo mais uma vez a participação de vocês. Estamos sempre por aqui com o AB Cascavel Cast, trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo personagens que fazem a advocacia e que transformam a sociedade. Obrigado pela sua companhia. De gravata.